Esta apresentação visa explicitar o desenvolvimento de um estudo realizado no âmbito do doutoramento em motricidade humana, na especialidade em dança, que concluí em 2018 na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. Este centrou-se numa investigação focada no ensino artístico português. Foi neste contexto que se aferiram realidades no ensino-aprendizagem das técnicas de dança contemporânea em Portugal. Neste sentido, considera-se que a pertinência deste estudo se direciona, por um lado, no contributo para colmatar a ausência de investigação neste âmbito e, por outro, como apoio aos profissionais numa estruturação dos seus métodos, na reflexão das metodologias, nos pensamentos sobre a aprendizagem e, consequentemente, numa maior clarificação dos mesmos nos programas curriculares. Sendo assim, havendo um vasto leque de possibilidades ao nível das diferentes escolas, procurou-se perceber se será possível criar uma proposta de intervenção nas escolas do ensino artístico português, no âmbito das técnicas de dança contemporânea, quando os planos de estudos de cada uma podem ser tão diferentes. Para tal, foi criado um design metodológico dividido em 3 fases. Na primeira, foi implementado um questionário às direções das escolas. Nesta fase, participaram 24 escolas. Posteriormente, interessou-nos analisar os programas de técnicas de dança contemporânea. Nesta fase, participaram 14 das 24 escolas que integraram a primeira fase. E, por último, tornou-se fundamental perceber por que linhas se regem os professores ao nível dos métodos que utilizam nas diferentes realidades e contextos. Neste sentido, foram realizadas 31 entrevistas a professores de técnicas de dança contemporânea, selecionados por cada escola. Da análise e interpretação dos dados, importa destacar que se aferiu que não existe um modelo de ensino-aprendizagem para as técnicas de dança contemporânea no ensino artístico português. Esta inexistência pensamos ser devida à diferença entre cada instituição, sustentada pela autonomia pedagógica de cada escola, mas também pelos diferentes contextos culturais, económicos e sociais da população escolar. Foi claro também que as escolas e os seus professores adotam vários métodos na lecionação das técnicas de dança contemporânea. Apesar da maioria referir que parte de um método como base. Todos revelam que existe uma contaminação que se desenvolve a partir das diferentes experiências. Porém, há uma falta de clareza na elaboração dos programas curriculares, visto que não há correspondência entre as afirmações dos professores e escolas sobre as opções plurais e os programas consultados. Estes centram-se, fundamentalmente, numa descrição exaustiva de conteúdos com vocabulários específicos, em contraponto, os professores e as escolas afirmam a utilização de vários métodos na lecionação, muitas vezes sem codificações determinadas. Apesar das inúmeras diferenças encontradas, há, no entanto, algo comum para todos os professores, nomeadamente que o resultado final da formação deve promover um corpo disponível e capaz de dar resposta às diferentes propostas. Assim, considera-se que a importância da multiplicidade de opções no panorama da dança, a impossibilidade de uniformização dos sistemas de ensino, da valorização dos conceitos de professor, criador, autor e aluno intérprete singular, procurou-se elencar uma proposta assente em linhas orientadoras, capazes de promover uma sistematização das técnicas de dança contemporânea, independentemente de conteúdos ou terminologias. Assim, esta proposta centra-se em 3 pontos, nomeadamente o perfil biográfico dos professores, as especificidades das técnicas de dança e o contexto educativo. A aposta nesta ideia de singularidade metodológica não está única e exclusivamente relacionada com a procura da contemporaneidade, mas sim com um autoconhecimento que promove uma honestidade que se busca na ação de cada professor. No mesmo prisma, percebemos que essa constatação é clara nas suas opções. Desta forma, os métodos adotados, os métodos e técnicas dos professores estão centrados no seu percurso, que inclui a formação base, a formação superior, a formação continuada e a experiência profissional e outras experiências. Há assim um aglomerar de experiências que enriquecem cada prática e a tornam singular, no modo de operar e na forma como esta se move nos domínios artísticos e, consequentemente, na determinação de vocabulários de movimento. Isto leva-nos a um segundo ponto, nomeadamente as especificidades das técnicas de dança. Encontrou-se, numa primeira fase,
aquilo que lhes é comum, nomeadamente o pensar o corpo e o movimento, sem a necessidade de recorrer a códigos provindos das técnicas de dança altamente sistematizadas. Considera-se assim que o mais importante é ser-se fiel a um percurso e a uma eventual terminologia que ilustra claramente as técnicas adotadas por cada professor, seja a partir da ação motora ou da dimensão expressiva do movimento. Para pensar cada uma das técnicas no ensino da dança, é fundamental ter em atenção um conjunto de considerações transversais, nomeadamente o conjunto das capacidades condicionais, coordenativas, cognitivas, afetivas e artísticas, os fundamentos do treino em dança e outras considerações que se prendem com a faixa etária e com a ação pedagógica do professor. Nesta proposta, consideramos pertinente subdividir as técnicas de dança contemporânea como técnicas de dança formalmente estruturadas e técnicas de dança contemporânea em mutação. Estas designações vão além das vinculadas a um período histórico, movimento artístico ou figuras de referência. As primeiras juntam aquelas que, pela sua longevidade, conseguiram uma sistematização sólida, capaz de ser traduzida e elencada de uma linguagem aparentemente codificada e de pressupostos concretos no que respeita à organização das partes das aulas, da ordem dos exercícios, etc. As segundas juntam todas aquelas que ainda não conseguiram uma sistematização e que são alvo de constantes reinterpretações, encontrando mais-valias dentro da experiência de cada profissional. Assim, o que caracteriza as técnicas de dança contemporânea é o seu caráter permeável e capaz de englobar as duas categorias estabelecidas, bem como fundamentos das técnicas corporais e de outras técnicas. Num segundo plano, interessou-nos perceber o que é transversal às técnicas de dança contemporânea, encontrando na diferença os pontos comuns que as caracterizam. Assim, a partir da análise dos métodos adotados pelos professores, foi possível encontrar um conjunto de princípios específicos que garantem o máximo de possibilidades e liberdade a cada professor. Surgem assim 14 princípios que inserimos em 5 categorias. Primeira categoria, corpo e movimento no espaço, onde se inclui a mobilização do tronco, a respiração, a contração ou relaxamento, a diferenciação do movimento articular dos membros, o equilíbrio e desequilíbrio, queda e recuperação e consciência gravitacional. Segunda categoria, espaço em movimento, democratização dos apoios, alternância espacial e tridimensionalidade. Terceira categoria, relação, onde se inclui a ação-reação. Quarta categoria, interpretação, onde se inclui 2 princípios, a adaptação interpretativa e o fraseamento. E por último, a categoria da criação e improvisação, onde incluímos a composição e a exploração como princípio. Estes princípios vão desde a pura execução do movimento até à dimensão artística que a atravessa. A este propósito, é de destacar que no discurso dos professores percebemos que as técnicas de dança contemporânea se alicerçam e integram elementos abordados na composição coreográfica. E por isso surgem também 6 domínios específicos desta área: a criação, a exploração e a pesquisa, o apoio, a execução, a manipulação e a preparação. Estes, por um lado, apoiam o desenvolvimento técnico e artístico dos alunos, por outro, colmatam fragilidades dos planos de estudo em vigor. Foi também fundamental estabelecer linhas orientadoras que apoiem a sua integração em sistemas de ensino altamente regulados. Surgem assim um conjunto de considerações que julgamos serem pertinentes, levando-nos assim ao terceiro ponto da proposta, o contexto educativo. Apesar de considerarmos importantes as diferenças entre cada instituição, ao nível da sua organização, parece-nos também pertinente propor um híbrido de propostas que poderão servir como referência e que se sustenta nas regras impostas pela tutela. Para tal, há que referir que na generalidade das escolas a disciplina de técnicas de dança é subdividida em técnica de dança clássica e contemporânea e que há um aumento gradual no número de horas ao longo da formação. No entanto, é comum uma maior ponderação no número de horas para a técnica de dança clássica. Parece ser uma tendência cultural, no entanto, consideramos importante que haja um equilíbrio entre as duas técnicas. No que respeita à tipologia de técnicas a adotar, considera-se que no início da formação deverá ser acompanhado por técnicas de dança contemporânea formalmente estruturadas, criando uma aproximação e correlação com o que é lecionado na técnica de dança clássica. Estas deverão centrar o ensino em práticas de monodocência, corroborando esta forma singular de ensinar, balizando perspectivas, criando regras e focos bem definidos. Apenas a partir do terceiro ciclo, após uma solidez das competências base, é que consideramos que poderão ser integradas as técnicas de dança contemporânea em mutação.
articuladas com práticas pedagógicas partilhadas, onde o aluno começa a encontrar dentro das abordagens contemporâneas diferentes linguagens e diferentes ações pedagógicas. É no âmbito dos cursos profissionais e superior que acreditamos numa gestão modular entre as técnicas de dança formalmente estruturadas e as técnicas de dança contemporânea e mutação. É nesta gestão entre formalidade e informalidade que gera experiências significativas no ajuste do corpo à técnica e vice-versa, de forma a que os alunos encontrem dentro da sua diversidade a sua especificidade, singularidade e versatilidade tão procurada no tecido artístico profissional. Por fim, havendo uma enorme diversidade ao nível da organização curricular e não sendo possível estabelecer uma clara progressão no ensino-aprendizagem para todos os sistemas de ensino, propomos essa organização por 3 níveis, nomeadamente elementar, intermédio e avançado. Esta não se centra em nenhum ciclo de estudos ou faixa etária, mas sim numa progressão lógica para o ensino-aprendizagem das técnicas de dança contemporânea, visto que a progressão dos alunos não está dependente unicamente dos planos de estudos ou da ação dos professores, mas sim de muitos outros fatores. Em suma, esta proposta define fundamentalmente uma reflexão por cada profissional, extraindo as suas competências que desenvolveu ao longo do seu percurso, em paralelo com o pensamento sobre particularidades das técnicas de dança, as especificidades das técnicas de dança contemporânea e ainda outras competências que advieram de outras experiências. Para além disso, pensar quais os objetivos artísticos das práticas de cada professor, que inevitavelmente terão de ser adequadas em função dos objetivos e do contexto onde se atua, em particular das características das turmas, da estrutura e organização curricular. Para concluir, é de reforçar a importância da diversidade das técnicas de dança contemporânea e das opções dos sistemas de ensino face às diferentes práticas artísticas existentes. Certamente que será difícil, fruto da volatilidade e instabilidade do mercado, acompanhar tendências atuais. Não obstante, é certo que esta ascensão do corpo que se adapta às diferentes propostas poderá ser uma mais-valia no decorrer dos tempos. Foi através de propostas particulares e numa proposta de sistematização das técnicas de dança contemporânea que tentámos contribuir para uma macroestrutura de conceitos que possibilitam um encaixe de diferentes propostas de cada professor ou método. O mundo contemporâneo da dança estabelece constantemente uma incógnita ao nível pedagógico e artístico. No entanto, a instabilidade promotora de mudança ambiciona um dinamismo nos sistemas de ensino que deveriam ser postos à prática regularmente. Mas como se constatou, estes ainda são muito vincados por determinados cânones difíceis de quebrar, pensar ou repensar. Assim, a dança contemporânea está ainda longe de se vincular a modelos de ensino-aprendizagem que acompanham os alunos de igual forma. No entanto, acreditamos que esta diversidade, reflexa também do seio artístico nacional, confere uma forte identidade da dança em Portugal. Muito obrigado. Neste slide poderão aceder ao link da tese que foi aqui sumariamente apresentada, bem como ao meu contacto. Muito obrigado pela atenção